Olá! Hoje a gente vai analisar um caso jurídico lá de 1803, que parece antigo, né? Mas olha, ele moldou muita coisa, não só nos Estados Unidos, mas com reflexos até aqui no Brasil. Vamos falar de Marbury versus Madison, uma disputa que começou assim, por causa de uma nomeação, mas virou um marco. Vamos usar as fontes que a gente pesquisou para entender isso. Para situar todo mundo, comecinho do século XIX nos Estados Unidos, tá, a política estava pegando fogo. Tinha uma rivalidade forte entre os federalistas, do presidente John Adams, que já estava saindo, e os republicano-democratas, do Thomas Jefferson, que tinha acabado de ganhar a eleição. E o Adams, assim, nos últimos dias de governo, fez uma manobra, nomeou um monte de juízes, ficaram conhecidos como os juízes da meia-noite. Aham. A ideia era clara: tentar manter a influência federalista no poder judiciário, mesmo depois de perder a presidência. Uma estratégia política, né? Exato. Só que foi tudo tão na correria que alguns documentos oficiais de nomeação, as chamadas comissões, não foram entregues antes da posse do Jefferson. E o William Marbury foi um desses que ficou a ver navios, sem o documento dele. Aí, o novo secretário de Estado do Jefferson, o James Madison, simplesmente, segurou a comissão do Marbury. Ordens do chefe, né? Pois é. E aí é que a coisa esquenta de verdade. O Marbury não deixou barato e foi direto para a Suprema Corte pedir uma solução. E quem estava lá na Suprema Corte para receber esse caso? Ninguém menos que John Marshall. E o detalhe: ele mesmo era um federalista, nomeado pelo próprio Adams pouco tempo antes. Imagina a situação. Nossa, que cenário! Então a expectativa era que ele fosse, sei lá, comprar briga com Jefferson, decidir a favor do Marbury. Exatamente. Havia essa tensão no ar, sabe? Uma chance de confronto direto entre o judiciário recém-fortalecido e o novo executivo. Um barril de pólvora político. Faz sentido esperar um confronto. Mas o Marshall foi diferente. Ele estruturou a decisão de um jeito muito inteligente, né? Dividiu em perguntas. Isso, foram 3 perguntas-chave. A primeira: o Marbury tinha mesmo direito a receber essa comissão? E a resposta foi: Foi sim. A corte entendeu que a nomeação era um ato completo, o direito existia a partir da assinatura e selo, não da entrega. ok, direito garantido. E a segunda pergunta? Se a lei dava a ele alguma forma de buscar esse direito, algum remédio legal. Também sim. A lei previa que quem tivesse um direito violado poderia buscar reparação na justiça. Até aí, tudo parecia ir bem para o Marbury. Mas aí veio a terceira pergunta. E foi nela que tudo mudou, certo? A Suprema Corte podia emitir a ordem específica, o tal mandamus, para forçar o Madison a entregar o papel. Exatamente aí que está o pulo do gato, como você disse. O manda-mo seria essa ordem direta, né? Para obrigar uma autoridade a fazer algo. E a conclusão do Marshall foi surpreendente. Apesar do Marbury ter o direito e existir um remédio na lei, a Suprema Corte não podia emitir essa ordem naquele caso específico. Ué, mas como assim? Se ele tinha o direito e a lei garantia um recurso, por que a corte não podia simplesmente mandar entregar? O que impedia? O que impedia, segundo a análise do Marshall, era a própria Constituição. Ele olhou para a lei que o Marbury usou para ir direto à Suprema Corte, uma lei de 1789, o Judiciary Act, e ele disse, olha, essa lei aqui dá para a Suprema Corte um tipo de poder que é julgar casos como esse já de cara, em primeira instância, que a Constituição não deu para ela. Ah, entendi. Quer dizer, o Congresso, ao fazer essa lei de 1789, teria ido além do que a Constituição permitia para a Suprema Corte. Precisamente. O Congresso não poderia aumentar a chamada jurisdição original da Corte para além do que estava escrito na Constituição. E se uma lei do Congresso vai contra a Constituição? Bom, aí o Marshall concluiu: essa parte da lei não vale, é inconstitucional. Genial. Então, ao declarar a lei inconstitucional, ele, na prática, negou o pedido do Marbury, né? Evitou o confronto direto com o presidente Jefferson. Exatamente, foi uma tacada de mestre. Foi a primeira vez que a Suprema Corte americana fez isso, declarar uma lei aprovada pelo Congresso como inconstitucional. Nascia ali o princípio do controle de constitucionalidade, o famoso Judicial Review. Ele não deu a comissão para o Marbury,
evitou a crise política imediata, mas ao mesmo tempo ele afirmou um poder imenso para o judiciário, o poder de ser o intérprete final da Constituição e de invalidar leis que não estivessem de acordo com ela. Caramba! Quer dizer, o Marbury saiu de mãos abanando, mas o judiciário saiu com poder que, nossa, redefiniu todo o jogo de equilíbrio entre os poderes nos Estados Unidos. Perfeito. A decisão deixou claro que a Constituição é a lei suprema do país e que cabe ao judiciário garantir que ninguém, nem o Congresso, nem o presidente, passe por cima dela. Isso fortaleceu demais a ideia de separação de poderes, de freios e contrapesos, sabe? E esse modelo, do judiciário como o guardião da Constituição, acabou influenciando muitos outros países. Inclusive o Brasil, como você mencionou no início. O nosso Supremo Tribunal Federal tem um papel parecido, né? De verificar se as leis estão ok com a Constituição. Sim, a inspiração é clara. O STF exerce o controle de constitucionalidade aqui, é um dos pilares do nosso sistema também. É impressionante pensar que tudo isso, todo esse poder fundamental para o direito hoje, nasceu de uma briga por causa de um documento que não foi entregue. Uma decisão de 1803 com um legado tão duradouro, sem dúvida. E nos faz refletir, né? Imagina se o Marshall tivesse optado pelo confronto direto lá atrás, em 1803. Que tipo de relação entre os poderes a gente teria hoje nos Estados Unidos e talvez por reflexo em outros lugares? Ou pensando mais atual, como esse poder de revisão judicial continua sendo essencial para garantir que as leis de hoje, as decisões de hoje, ainda respeitem os limites e os valores fundamentais que estão na Constituição. Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio delicado e a importância de ter um guardião para a lei maior.